2000 anos depois de que Jesus andou nessa região, again there are Jews, Israelis, men and women that are following the Lord. então uma vez mais existem discípulos judeus, homens e mulheres, que são discípulos de Jesus Cristo. Hallelujah. Aleluia! And the land that was a desert was desolate E aquela terra que era um deserto, que estava desolada, because we were in exile, porque nós fomos mandados para o exílio, and the land was empty. e você sabe, a terra ficou vazia, Now it is built up again. e agora de novo está sendo reconstruída. Cities everywhere, E as cidades em toda parte sendo reconstruídas, highways and bridges, mas também rodovias, pontes, and it continues to be built. e tudo isso está continuando a ser reconstruído. When you drive from Tel Aviv to the north, Quando você dirige, pega o seu carro e vai de Tel Aviv para a região norte, I have a habit to count how many cranes do I see on the horizon. You know this? eu tenho o hábito de contar quantos guindastes de construção, gruas, né, eles têm ali naquele lugar, em Israel. In some places you can count 15, 20 cranes. Então tem lugares que você pode ver 15 a 20 guindastes de construção. Building. Então eles estão construindo. It is a miracle. E é um milagre, The state of Israel is a miracle. porque o Estado de Israel é um milagre. God not only told through the prophets that we will go to exile, Deus não tinha somente predito pela boca dos profetas que o povo seria levado para o exílio. He also said that the time will come when we will be gathered back to our land. Mas também o Senhor profetizou que o tempo viria quando nós seríamos trazidos de volta à nossa terra. There has been no other nation that was scattered for actually nearly 3,000 years. Não tem nenhuma outra nação no mundo que foi espalhada durante quase 3.000 anos. Because the 10 tribes of Israel, the majority, the biggest part of the nation, went out to the Syrian exile 2,700 and more years. Porque a maior parte de Israel, você lembra, as 10 tribos foram levados para o exílio e ficaram em exílio mais de 2.800 anos atrás. There is no nation that survived such long time being in exile. Não tem nenhuma nação que pôde sobreviver tanto tempo ficando no exílio tantos séculos, Being persecuted. sendo perseguidos. There is no language like Hebrew that was dead for 2,000 years and has become alive again. Não tem nenhuma língua como o hebraico que ficou morta ou inativa por mais de 2.000 anos e que se tornou viva de novo. So I bring you greetings from this land, Então eu estou trazendo para você saudações desta terra lá, the land of a miracle. a terra do milagre. And I'm happy to stand here. Eu preciso mais volume aqui, por favor, no meu retorno. Eu não I'm estou ouvindo. happy to stand here E eu estou muito alegre de estar aqui and to proclaim e proclamar the God of Israel is alive. que o Deus de Israel está vivo. Amém. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. His word is true. A sua palavra é verdadeira. This book, this Bible, this is the word of God. Esse livro, essa Bíblia é a palavra de Deus. It is true. Ela é verdadeira. And our God is faithful to keep everything that is written here. E o nosso Deus é fiel para guardar e cumprir tudo o que está escrito aqui. I believe in Him. Eu creio nele. I believe in God who created heaven and earth. Eu creio num Deus que criou os céus e a terra. I don't believe that my grandparents were monkeys. Eu não creio que os nossos antepassados eram macacos. This is a lie. Isso é uma mentira. Evolution is a lie. A evolução, a teoria da evolução é uma mentira. And I'm here to share with you God's plan of salvation. E eu estou aqui hoje à noite para compartilhar com você o plano da salvação. And last time, the first meeting, we went from Adam all the way to Abraham. Na primeira reunião nós falamos desde Adão até chegar a Abraão. The first 2,000 years of our human history. Então são os 2.000 primeiros anos da história humana.
Today the year is about 5,778. Hoje nós estamos, segundo o calendário de Deus, no ano 5778. This is according to the Jewish rabbinical calendar. Então você sabe o calendário rabínico judaico. And that means that if you compare it to the days of a week, Então se você compara isso com os dias da semana, we're living now in Friday nós estamos afternoon. vivendo hoje na sexta-feira à tarde já. And soon Saturday will begin. E logo o sábado vai começar. This is the 1,000 years where Jesus is going to reign on earth. Vai ser os 1000 anos quando Jesus reinará sobre a terra. And there will be peace. Então haverá paz. No war. Não mais guerras. There will be righteousness. Vai ter justiça. And not all the sin that we see around us E today. não mais todo o pecado que nós vemos ao nosso redor hoje. But it is important for us Mas é importante para nós to realize the days in which we're living. se dar conta do tempo que nós estamos vivendo hoje. Because these are very intense days. Porque são dias muito intensos. There is a tremendous spiritual battle going on. Tem uma grande batalha espiritual acontecendo. When Paul talks to Timothy, Quando Paulo fala a Timóteo, he says that the last days would be very difficult times. ele diz para Timóteo que os últimos dias serão dias muito difíceis. And when we read his description of how people will be in those days, Então quando lemos nas escrituras como o povo será nos últimos dias, and we compare it to what's going on today, e nós comparamos as escrituras com o que está acontecendo hoje, people are running after pleasures, que os homens correndo atrás de prazeres, people are evil, o povo com grande maldade, young people not respecting their parents. os jovens que não respeitam seus pais. This is the reality in which we're living. Essa é a realidade na qual vivemos hoje. And it's time for the church to wake up. E é o tempo para a igreja acordar. It's time for the church to realize the times we're living in. É hora da igreja se dar conta do tempo no qual estamos vivendo hoje. It's time for the church to understand God's plan for these days. É necessário que a igreja entenda os planos de Deus para nós hoje. And the Bible says a lot about it. E a Bíblia fala muito sobre isso. More than we have time today to cover. Muito mais do que nós poderíamos falar hoje. But we'll do our best. Mas nós vamos fazer o melhor Okay. possível. So from Adam to Abraham, Então, desde Adão até Abraão, we saw last time nós vimos na última vez that people lived nearly 1,000 years. que uma pessoa podia viver quase 1000 anos. And the message about God could go down the generations. E a mensagem sobre Deus podia ser transmitida de geração a geração. Adam lived 930 years. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Between Adam and Abraham, there are only two people. Então, entre Adão e Abraão, só tem duas pessoas para fazer a ligação. You know, Noah was still alive when Abraham was born. Você sabe, Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. So you have Adam, you have Noah's father, you have Noah, and then you have Abraham. Então você tem Adão, você tem o pai de Noé, você tem Noé e Abraão. So the message about God could be carried forward fairly good. Então a mensagem do conhecimento de Deus podia ser transmitido de uma maneira muito precisa. Adam could share with them what happened in the Garden of Eden. Então Adão pôde compartilhar com eles o que aconteceu no Jardim do Éden, About the promise that God made, sobre a promessa que Deus tinha feito, that there will come a seed from the woman que viria um dia uma semente nascida da mulher, that is one day going to smash the head of the serpent. que iria um dia esmagar a cabeça da serpente. And we saw how the devil tried to stop God's plan. E nós vimos como o diabo tentou parar ou abortar esse plano de Deus. How Cain, the devil took over Cain to kill his brother Abel. Como o diabo usou Caim para matar o seu irmão Abel. The devil tried to kill all the righteous people E como o diabo tentou matar todas as pessoas justas. and to lead humanity into sin. E também de levar a humanidade dentro do pecado. So much so that God had to bring the flood. So much so that God had to bring the flood. Yes, de uma maneira tão grave que Deus teve que trazer julgamento no dilúvio.
the devil managed to corrupt the human race so badly. E o diabo conseguiu corromper a humanidade de uma maneira tão grave. And then after the flood, we read about the story of Babylon. Então, depois do dilúvio, você lê sobre a história de Babilônia. The rebellion against God. Então, um povo rebelde contra Deus. And we saw how Babylon is existing today. Então, nós vimos como Babilônia ainda existe hoje. How we are being called in Revelation to come out of Babylon, not to participate in her sins. Como no livro de Apocalipse, Deus nos chama para sair de fora de Babilônia, fora do pecado. All of this you can listen in the first recording of the first tape. Tudo isso você pode ouvir de novo, porque foi gravado na primeira sessão. But now I want to continue. Mas agora nós queremos continuar. God chose Abraham. Deus mostrou a Abraão. And in Genesis chapter 12, Em Gênesis capítulo 12, in verse 3, no versículo 3, God tells him Deus diz para that ele: all the families of the earth will be blessed by you. todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Now, dear ones, I ask you, E agora eu gostaria de perguntar para você: what's the biggest blessing that God gave you? qual é a maior bênção que Deus deu para você? If God gave you one request to make, Se Deus deu para você um único pedido que você fez a Ele, what would you ask? um só pedido você poderia pedir, o que você pediria? Would you ask for money? Você pediria dinheiro? Would you ask for a new car? Você pediria um novo carro? Maybe a better house? Talvez uma casa melhor? What would you ask? O que você pediria a Deus? Maybe if you're a single lady, you want a husband. Talvez se você é uma mulher solteira, você vai pedir um marido. Well, Ou não. I'm a husband, Oh, and I love my wife. Eu sou um marido, eu amo minha esposa. But let me tell you a secret, women, Mas deixa eu dizer uma coisa para você, um segredo. that we husbands are not perfect. Para vocês mulheres, nós maridos não somos perfeitos. So what would you ask God? Então o que você pediria para Deus? What is the biggest blessing? Qual é a maior bênção? Everlasting life. Vida eterna. Everlasting life. Vida eterna. The biggest blessing is to come back to fellowship with God. A maior bênção é voltar à comunhão com Deus. In eternity, to be in the Garden of Eden. É estar de novo no jardim do Éden. The biggest blessing is to be saved from eternal fire. A maior bênção é ser salvo do fogo do inferno. Everything else is temporarily. Everything else will go away. Todo o resto vai passar. Todo o resto não tem valor. And when the devil heard E quando o diabo ouviu that God is going to bring a blessing que Deus traria uma bênção to all the families of the world, para todas as famílias da terra, including Brazil, incluindo o Brasil, he knew, he understood então o diabo ouviu e entendeu that this is the promise of the seed. que essa era a promessa daquela semente. That seed that one day is going to smash his head. Aquela semente que um dia esmagaria a cabeça de Is Satanás. going to come through Abraham. E Deus, então, ela veio essa semente através de Abraão. And he got a confirmation for this. E ele teve então a confirmação disso. In Genesis chapter 22. Então Gênesis capítulo 22. After the big temptation where God calls Abraham to sacrifice Isaac. Você sabe, depois daquela grande prova onde Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho Isaac. And Abraham was willing to do that. E então Abraão estava pronto a fazê-lo. And God is so moved. E Deus é tão tocado por isso. And he says in verse 16. E diz então no versículo 16. Genesis chapter 22 verse 16. 22, versículo 16. Let's read what God is taking an oath. What does he say? Então olha o que ele diz. We will read from 16 through 18. Nós vamos ler do 16 ao 18. Let's read that. Vamos ler isso. Então disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos.
E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. You see what it says there in verse 18? Então você viu o que Deus fala ali no versículo 18? All the people of the earth will be blessed by your seed. Todos os povos da terra serão abençoados através da tua descendência. And in Galatians chapter 3, Mas também em Gálatas capítulo 3, Galatians 3 verse 16. versículo 16. Here the Holy Spirit gives us an interpretation through Paul. Aqui o Espírito Santo dá uma interpretação através do apóstolo Paulo. And he says this seed is the Messiah. E ele diz, essa semente, essa é o Messias. Let's read that. Vamos ler, Gálatas Galatians 3:16. Não tem onde colocar minha Bíblia. Galatians 3:16. 3:16. Já está lá? Então nós vamos ler lá. Here. Precisava de um suporte para minha Bíblia. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amen. Amém? The devil heard this. Então o diabo ouviu isso. And he understood it. E ele entendeu isso. And from that point on, he is trying to destroy Israel. Então a partir desse ponto ele tentou destruir Israel. And we will see in the Bible several major attempts to kill and destroy this nation. Então nós vamos ver na Bíblia várias vezes onde o diabo tenta destruir o povo de Israel. In different ways. De muitas maneiras. First of all, in Exodus, A primeira está em Êxodos, chapter 1. capítulo 1. We read about the Pharaoh that came to Egypt. Nós lemos sobre Faraó que sobe ao trono do Egito. And this Pharaoh decides to kill every male boy of the Jewish nation. E esse Faraó decidiu que todo menino, homem que nascesse na casa de Israel deveria ser assassinado. He tells the two midwives, Então ele diz para as parteiras: if you see it's a boy, se vocês veem que é um homem, kill him. então mata-o. If it's a girl, let her live. Se for uma mulher, pode deixar viver. You see, this was a plan of the enemy to try and stop the seed. Isso era um plano do inimigo para tentar parar essa semente. And when he saw that this is not happening, E quando ele viu que isso não estava funcionando, he tells his people, throw every Jewish boy, every Israeli boy into the Nile. então ele disse: então toma todos os jovens, os meninos israelitas e joga no Nilo. Well, we know as a fact that he failed. E nós sabemos que o inimigo falhou. But it was no question that it was a serious problem. Mas nós vemos que teve um problema muito sério. So much so that the mother of Moses puts him in a little crib and puts him in the Nile. Foi tão difícil mesmo a mãe de Moisés, quando era bebezinho, ter que botar ele num cestinho e botar ele no rio Nilo. The nation of Israel continued. Mas a nação de Israel continuou. And it finally comes the time when the nation has grown and it's become a big number of people. Então finalmente a nação cresceu, multiplicou, se tornou numerosa. And God is bringing Israel out of Egypt. Então Deus estava tirando Israel do Egito. But the attempts of the enemy to stop Israel continue. Mas essa tentativa do inimigo de parar ou destruir Israel continuava. You know, in Numbers chapter 22, Então no livro de Números capítulo 22, we read the story of how the king of Moab nós lemos a história como o reino de Moabe hires this magician, this Bilam, então aluga esse mágico que chama Balaão to come and curse the people para of Israel. vir e amaldiçoar Israel. He is willing to pay a lot of money. Então o rei de Moabe está pronto a pagar muito dinheiro. You know, this is a spiritual battle. Você vê, é uma batalha espiritual. Come and curse. E vem, amaldiçoa-os. These people knew that there is spiritual power. Então esse povo sabia que era um poder
havia um poder espiritual. They knew there is power in curses. Ele sabia que tinha poder na maldição, There is power in words. que havia poder nas palavras. And God took it very seriously. E ele levava isso muito sério. You remember the story? Você lembra da história? God tells him first, don't go. This is a blessed people. Deus fala então para Balaão, em primeiro lugar, não vai. Eles são um povo abençoado. But the devil doesn't let go so easily. Mas você sabe, o diabo não desiste muito fácil. And he won't let go so easily over from our lives. E ele não vai também desistir das nossas vidas muito facilmente. So he sends a more important delegation and offers more money. Então o rei de Moabe manda uma delegação mais importante que oferece mais dinheiro. In the letter of Jude, verse 11, Então na epístola de Judas, versículo 11, there it is written that Balaam finally, because of his love of money, he fell. diz que então Balaão, por causa do seu amor pelo dinheiro, finalmente ele cede a essa tentação. You see, the devil, it says in Peter, 1 Peter chapter 5, the devil is like a roaring lion. Você sabe, em 1 Pedro capítulo 5 diz que o diabo anda ao nosso redor como um leão que ruge. And he looks for the weak spot. E ele está procurando os pontos fracos. Where can I attack? Onde que eu posso atacar? What is the weak point of this person? Onde é o ponto fraco dessa pessoa? The weak point of Balaam was money. E o ponto fraco de Balaão era o amor ao dinheiro. The love of money. O amor ao dinheiro. Do we love money? Você ama o dinheiro? Are we preaching in our churches about money? Nós pregamos nas nossas igrejas por causa de dinheiro. Are people coming to our churches because they want to be rich? As pessoas estão vindo às nossas igrejas porque eles querem se tornarem ricos. This is a wrong motivation. Isso é uma motivação errada. We want to go to the church because this is the truth of God. Nós queremos ir à igreja porque aí está a verdade divina. Because Yeshua is the way to eternal life. E porque Yeshua, Jesus Cristo, é o caminho para a vida eterna. Balaam went. Então Balaão finalmente vai. And on the way, God is sending this angel that almost killed him. Então, mas do outro lado, Deus envia um anjo que quase matou Balaão. And God tells Balaam, E Deus fala para Balaão: you speak only what I tell you to speak. você vai profetizar sobre esse povo somente o que eu te direi que você deve falar. So God took it seriously. Então Deus levou isso muito sério. Spiritual battle. Então uma batalha espiritual. And at the end, what happens is that Balaam blesses Israel 3 times. E você sabe, finalmente, a história diz que Balaão, ele abençoa Israel 3 vezes. He even prophesies over Israel. Ele até profetiza sobre Israel. His prophecy even speaks about the Messiah. E a sua profecia fala até mesmo do Messias. He was a prophet. Ele era um profeta. But you will not find him in heaven. Mas você não vai encontrar Balaão nos céus. The New Testament speaks negative against him. Porque no Novo Testamento fala de uma maneira muito negativa sobre Balaão. Let's see that in Jude. Nós vamos ler isso no livro de Judas. Jude has got only 1 chapter, as you know. Então você sabe, Judas, logo antes de Apocalipse, só tem um capítulo, você sabe. Verse 11, let's have it on the screen. Então nós vamos ver, tem ali se possível na tela. Versículo 7. Jude, it's in the New Testament. Yes. Está no Novo Testamento antes de Apocalipse. Nós vamos ler aqui. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição... Verse 11. Perdão, desculpa. Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. You see where Balaam is in one line with Cain and with Korah? Você viu aqui, Balaão está incluído na mesma linha com Coré, que era rebelde, de Caim. The end of this Balaam was that Israel killed him. Então você sabe, o final é que Balaão foi morto por Israel.
And this Bilam, after he blessed Israel 3 times. Então depois que ele abençoou Israel 3 vezes, The Bible tells us what advice he gave to king of Moab. você sabe como ele aconselhou o rei de Moabe. He told the king of Moab Então ele fala para o rei de Moabe, something like that. algo assim. Listen, my king, Então, olha, meu rei, I could only bless Israel. eu não pude amaldiçoar, mas somente abençoar Israel. God didn't allow me to curse them. Deus não permitiu que eu amaldiçoasse, But I can give you an advice. mas eu posso dar um conselho. You want to get to them? Você quer realmente fazê-los cair? Their power is their God. O poder deles é o Deus deles. If you want to overcome them, Mas se você quer vencê-los, you need to separate them from their God. você precisa separá-los do seu Deus. And the way to do that is pull them into sin. E a maneira de fazer isso é levá-los a pecar. So here is what you do. Então veja bem o que o senhor pode fazer. Collect all your young, beautiful ladies Você junta todas as mulheres mais bonitas do teu reino and send them down to the camp. e manda essas jovens lindas lá para o acampamento israelita. The Israeli will not be alarmed when they see nice girls Então coming. assim, quando os israelitas verem chegar essas moças jovens e bonitas, eles não vão ficar alarmados. And tell the girls to pull the Israeli men into sexual immorality. Então fala para as garotas seduzirem jovens de Israel, os soldados israelitas, e levá-los a cometer pecados imorais. And idolatry. E também idolatria. If they start worshiping your E gods, se eles começarem a adorar os teus deuses, the God of Israel will become angry. então o Deus de Israel será irado contra eles. And that's exactly what happened. E foi exatamente o que aconteceu. Because the devil wants to destroy Israel. Porque o diabo queria destruir Israel. So thousands upon thousands of our people died. Então você sabe, milhares do nosso povo pereceu naquele dia. Some 24,000 or so. Mais ou menos 24 mil pessoas. Because of this sin. Por causa desse pecado. There is a battle over Israel. Claro que existe uma batalha sobre In Israel. Isaiah chapter 59, let's see this on the screen. Isaiah chapter 59 Isaías capítulo 29. is an important truth. Tem uma verdade muito importante. Let's read verses 1 and 2. Isaías 29, versículo 1 e 2. Here is what God tells Israel. Aqui está o que Deus diz para Israel. It's not that I cannot save you. Não é que Deus não possa salvar Israel. I have the power to save you. Eu tenho o poder para salvar você. But your sin separates you from your God. Mas o seu pecado separa você do seu Deus. And because of your sin, I hide my face from you. E por causa dos seus pecados, 59. not Isaías 20. 59, ok, 59, 59. desculpa, 59. Isaiah 59 and verses 1 and 2. Let's read that. Nós vamos ler 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. So all along the history of Israel, Então, toda a nação de Israel, you see this pattern. então em toda a história dessa nação você vê esse modelo. Israel is tempted into idolatry. Israel que é tentado à idolatria. Do you know this game? You know, sometimes in youth camp, we have two groups. We divide the youth into two groups. Então você sabe, alguns jogos você divide a juventude, a moçada em 2 grupos. And we give them a long rope. E você dá para eles uma corda bem grande. And we put a little sign in the middle of the rope. E você põe no meio aqui da corda, você põe um pequeno sinal. And they have to start pulling. Então cada equipe começa a puxar. And the group that manages to pull the hardest, they win. Então aquele grupo que consegue puxar com mais força vai vencer. So sometimes it seems to me that Israel was the rope. Então parece que algumas vezes para mim Israel era a corda. And God is pulling us on the one side and the devil is pulling us on the E other. Deus estava nos puxando então de um lado e o diabo estava nos puxando do outro lado.
But God, of course, has got more power. Claro que Deus é muito mais poderoso. But listen, Mas ouça, God is waiting for our decision. Deus está esperando a nossa decisão. And this is true not just for Israel. E isso também vale para Israel. This is true for every one of us E here. isso é uma verdade para cada um de nós. Don't play with sin. Não brinque com o pecado. Don't play with pornography over the internet. Não brinque com pornografia na internet. And with every other kind of sin that you know. Ou qualquer outro tipo de pecado que você conhece. Fight against it. Lute contra isso. Jesus says, cut your right arm, your right leg, or your right eye. Pluck it out. Jesus disse: corta o teu braço direito, arranca o teu olho direito, se ele te faz tropeçar. Watch out from the love of money. Fica atento sobre o amor ao dinheiro. We all need money to live. Claro, todos nós precisamos de dinheiro para viver. But we would not allow to become slave to money. Mas nós não podemos nos permitir tornar escravos do dinheiro. So Israel Então Israel, falls again and again into idolatry. então eles caíram de novo e de novo na idolatria. Even on Mount Sinai, Então ainda ali no Monte Sinai, when Moses is 40 days on the mountain, quando Moisés está ali 40 dias na montanha, they made a golden calf. eles fizeram já um bezerro de ouro. And then throughout the time of the judges, E você sabe ali durante todo o tempo dos juízes, when everything is good, Israel starts to fall asleep. então Israel começou no tempo dos juízes a dormir. They are full of self-confidence Estavam muito cheios de confiança própria. and they forget God. E eles esqueceram o Senhor. And they start sliding into idolatry. E eles começaram a escorregar na idolatria. And God brings enemies Então Deus trouxe inimigos. and He pressures us. E eles então nos oprimir. And then when it becomes too difficult, we cry out, God, where are you? Então quando as coisas ficaram muito difíceis, nós clamávamos a Deus: Deus, onde tu estás? And then God sent a judge to deliver us. Então Deus levantava um juiz para nos liberar. But then came the kings, the time of the kings. Então você sabe, depois vieram o tempo dos reis. And again, all the time, this idolatry. E de novo essa idolatria. Till eventually the 10 tribes go out to the Assyrian exile. Então finalmente as 10 tribos foram mandadas para o exílio. God told us ahead of time. Mas Deus tinha falado já de antemão. In Deuteronomy chapter 28. No livro de Deuteronômio 28. If you keep my commandment, I will bless you. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu os protegerei. But if you don't keep them, Mas se vocês não os guardarem, the curse will run after you. todas essas maldições vos perseguirão. You will have no rain. Vocês não terão reis. There will be sickness. Não vai ter chuva, vocês vão ter doenças. Women will be barren. As mulheres serão estéreis. The enemies will come against you. E os inimigos prevalecerão. And eventually you'll go to exile. E finalmente serão levados para o exílio. It has happened. Isso tudo aconteceu. And this, over 100 years later, Judea went to the Babylonian exile. E depois, mais tarde, mais ou menos 100 anos mais tarde, foi o Judá foi levado para exílio, Babylonian para exile. Babilônia. And now comes the next big attempt of the devil to destroy us. Então veio a maior tentativa do diabo de nos destruir. This was while we were under the Persian Empire. Foi quando então nós estávamos debaixo do jugo do Império Persa. In the book of Esther, Isso está no livro de Esther. this man Haman comes to power. Vocês sabem, esse homem, Amã, tomou o poder. And he comes up with this idea E ele então aparece com essa ideia. to kill every man, woman and child of the nation of Israel. De matar todo homem, mulher e criança que pertencesse à nação de Israel. Who gave him this idea? Mas quem deu para esse homem essa ideia? Why kill a whole nation? Por que matar toda essa nação? Because one man, Mordecai, will not bow down before you? Simplesmente porque um homem, Mardoqueu, não se inclinou diante dele?
But God did not allow this to happen. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Even though God is hiding his face from us as a nation, Mesmo se Deus estava escondendo a sua face da nossa nação. and you will not find one time the name of God in the book of Esther, E você não vai encontrar o nome de Deus nenhuma vez no livro de Esther. and yet E portanto, God is faithful to his Deus- promises, Deus é fiel para com as suas to promessas, his covenants com as suas alianças, with Abraham, Isaac, and Jacob. com Abraão, Isaac e Jacó. And the Messiah needs to come through this people, Israel. E era necessário que o Messias viesse através desse povo, o povo de Israel. God is always ahead of the devil. E Deus está sempre na frente do diabo. God is placing Queen Esther right there. Deus já tinha colocado a rainha Esther bem numa posição chave. It's like this check game. Você sabe, é como o jogo de xadrez. You know, the white queen Você sabe, a rainha branca, is next to the king, ela está próxima do rei. and the black, whatever, E você sabe, o cavaleiro negro, the black aquele outro Haman is cavaleiro. coming close. E ele se aproxima no jogo. But God turns everything around. Mas Deus virou o tabuleiro. And Haman at the end is hanging on a tree. E você sabe, no final é Amã que é enforcado. And God saved the people of Israel. E Deus salvou o povo de Israel. And since that time, 2,500 years, E desde esse tempo então, por 2000 anos, in Israel we celebrate a feast that is called Purim. o povo de Israel tem celebrado a festa de Purim. We rejoice over the salvation that God gave us. Nós regozijamos com aquele livramento que Deus nos deu. So this battle continued. Então essa batalha continua. After the Persian Empire came the Greek Empire. Depois do Império Persa veio o Império Grego. And it was during this time that the devil tried something else. Então foi nessa época que o diabo vai tentar algo novo. He tried to cause us to assimilate. Ele tentou nos assimilar. He raised up a king called Antiochus Epiphanes. Ele levantou um rei que chama Antíoco Epífanes. And this king made a law. E esse rei grego, ele fez uma lei. The Jews are not allowed to keep their identity. Que os judeus não podem manter a identidade deles. They're not allowed to keep the identity which comes from the law of Moses, Eles não podem manter a identidade que vem pela lei de Moisés, from the Bible. que vem da Bíblia. They are not allowed to circumcise their children. Eles não podem circuncidar os seus filhos. And on and on and on. E mais e mais. Oh, it was a very difficult time. E então foi um tempo muito difícil. You know, every family that had a little baby boy born, Então toda família que tinha um rapazinho que nascia, um menino. you know, the commandment is on the 8th day you circumcise him. Você sabe, o mandamento é que no 8º dia você precisa circuncidá-lo. But they were afraid to do that. Mas eles estavam proibidos de fazer isso. The Greek soldiers can come into our village Porque os soldados gregos podiam chegar naquele arraial. and they can round up all the whole village, come and stand here. Ele podia chamar então o pessoal daquela vila, daquela cidadezinha, vem aqui, Bring all your babies, traga todos os seus bebês undress them, e vocês tiram a roupinha. and if I see any baby circumcised, we kill him. E se eu vejo um só bebê que foi circuncidado, ele vai ser morto. And we kill his parents too. Mas eles matavam também os pais. What would you do? O que você faria? Could you imagine how many mothers would tell their fathers, no, let's not circumcise him? Você imagina quantas mães diziam então ao papai: não vamos circuncidá-lo. And on the other hand, the Greek says, come, be like us. E do outro lado, então os gregos diziam: não, seja simplesmente como nós. The Greek culture was the high Greek of the day. Você sabe, a cultura grega naquela época era o máximo no mundo. Why do you have to be, all of these traditions? É porque vocês têm que guardar essas tradições tão esquisitas. You can dress like us. Vocês podem se vestir como nós. We're very modern. Nós somos muito modernos. Our culture is the high culture of the day. A nossa cultura é a cultura mais desenvolvida dos nossos We have dias. philosophers. Nós temos grandes filósofos. Be like us. Seja como nós. Dear ones, Queridos, are we like the culture of the sinful world today?
Somos nós, como a cultura do nosso mundo pecaminoso de hoje. Do you know that everything that God says that is not allowed to do today, this is in, this is hot, this is what people do. Você sabe que tudo aquilo que Deus diz que não é permitido na sua palavra, é isso que se tornou o mais prezado e valorizado e que as pessoas fazem hoje? Do we also want to be like the world? Mas nós também queremos ser como o mundo. I want to encourage every one of us, Eu quero encorajar cada um de nós, and especially the young people. mas especialmente os jovens. Don't be like the world. Não seja como o mundo. Let me give you examples. Let me give you examples. Vamos ser exemplos. In the Bible, Por exemplo, vou te dar um exemplo. it was not allowed to put tattoos on your body. Por exemplo, na Bíblia, o povo não era permitido, nosso povo, de tatuar o seu corpo. Look what's happening in the world today. Mas olha o que acontece no mundo hoje. 30 years ago, you could hardly see anybody with tattoos on the street. 30 anos atrás, era muito difícil achar uma pessoa com uma tatuagem. Today, it's almost the other way. Hoje é quase o contrário. I go on the street and people are with tattoos. Eu ando nas ruas e eu vejo as pessoas estão todas tatuadas. All the football Todos champions, os jogadores de futebol. and on and on. E assim com outros. In the Bible, Mas na Bíblia, people that had leprosy as pessoas que tinham lepra, were supposed to go with clothes that are torn. eles deviam andar com as vestes rasgadas. Today you see people with torn pants. E então hoje você vê as pessoas tudo com as calças rasgadas. And the airplane flying here. Flying here through the airplane, I saw already Vindo para cá no avião, eu vi as pessoas, Ev- estava tudo em trapos, todo everything. rasgado. I mean, everything was torn. Tudo torn. estava rasgado de cima a embaixo. This was the clothing of leopards. Mas isso era o vestimento dos leprosos. Now, listen, we're not under the law, Veja, queridos, nós não estamos debaixo da lei. but Mas if God doesn't like it, se Deus não gosta disso, I don't want it. eu não quero isso. I don't want it. Eu não quero. Now, if you're here Mas se você está aqui hoje, and your pants are torn right now, e se as suas calças estão rasgadas agora mesmo aí, then I want to tell you, eu gostaria de te dizer Jesus still loves you. que o Senhor Jesus te ama de toda maneira. Mas I recommend that you throw away these pants. eu recomendo que você jogue essa calça fora. No, don't do it right now. Não agora, por favor. We don't want you to sit here with your underpants. Não vai ficar aí só de chuquequinha. Okay. And if you have tattooed on your skin, E se você tem tatuagens no seu corpo, very hard to take it out. eu sei que é muito difícil de tirá-las. But at least make a commitment to God. Mas pelo menos faça um compromisso com Deus. Say, God, forgive me. Diga, Senhor, perdoa-me. I did not know any better. Eu não conhecia nada melhor. And I want, from now on, E eu quero de agora em diante, to honor you with my body. eu quero honrar o Senhor com o meu corpo. To honor you with how I walk. Eu quero With the honrar clothing. o Senhor com as minhas vestimentas. And God is a faithful and loving God. E Deus é um Deus fiel e amoroso. And He is a gracious God. E Ele é um Deus gracioso. He accepts you. Ele aceita você. But dear ones, we need not to be like the world. Mas querido, nós não podemos nos conformar com o mundo. So what happened during the time of the Greek? Então o que aconteceu nesse tempo dos gregos? That
they rebelled against the Greek, Então o povo de Israel se rebelou contra os gregos. and God gave victory. E Deus os deu vitória. Even though the Greek were very mighty and strong, and many of them, Ainda que o povo grego era muito poderoso, com um exército numeroso. and we were very small and few, E nós, Israel, era muito pequenos e fracos. but we managed to defeat this evil king and his armies. Mas nós conseguimos destruir aquele rei ímpio e o seu exército. And so the time came for Jesus to show up. E então o tempo chegou para Jesus se manifestar. The seed which was promised Aquela semente que fora prometida, already in the Garden of Eden, aquele dia ali no jardim do Éden, and was again specifically promised to Abraham, e que foi prometido de novo para Abraão, to come from the tribe of Judah, que ele viria da tribo de Judá, to come from the house of David, e que ele viria da casa de Davi, to be born in a village called Bethlehem, e que seria nascido naquela pequena cidade chamada Belém, according to Micah chapter 5 verse 1. segundo Miqueias capítulo 5 versículo 1, To be born from a virgin according to Isaiah. que seria nascido de uma virgem de acordo com Isaías. All of these and many more prophecies. Todas essas profecias e muitas The outras. time has come for them to be fulfilled. O tempo chegou para que elas se cumprissem. Daniel the prophet in chapter 9, the end of chapter 9, Daniel ali no final do capítulo 9, he prophesied that not only that the temple will be built, ele profetiza então que não somente o templo seria reconstruído, because in his time the temple was destroyed, porque na sua época o templo tinha sido destruído, but he prophesied that the Messiah will be cut, mas também ele profetizou que o Messias seria cortado, and the city, the holy place, the temple will be destroyed. e que toda a cidade santa e também o templo seria destruído. And he said this has to happen within a time frame of 483 years. E ele profetizou isso 400 e poucos anos antes. And at that time, E naquela época, the Lord came. então no tempo que a profecia se cumpre, o Senhor veio. If you count from the time of Daniel, from the time of this prophecy till the time when Jesus came, E se você contar ali dessa profecia de Daniel até a época que Jesus se manifesta, you come at the time when Jesus really actually appeared. você vai ver que é o momento exato onde Jesus aparece. But the devil tried to kill him one more time. Mas então o diabo tentou nos matar uma vez mais. This time through Herodes, the king Herodes. Essa vez através do rei Herodes. Herodes gave the order, kill every baby from Bethlehem and all the surroundings from the age of 2 and down. Então você sabe, o rei Herodes ordenou que todos os bebês de 2 anos para baixo naquela região de Belém fossem assassinados. Trying to kill the seed of the woman. Ele estava tentando então destruir a semente da mulher, The seed of Mary. a semente de Maria. But God is stronger. Mas Deus é maior. Along the way to the cross, Então ali, quando Jesus estava a caminho da cruz, again and again and again, the devil tried to get hold of de novo e Jesus. de novo o diabo tenta destruir Jesus. The people of Nazareth grabbed hold of him and took him to the mountain and Você wanted to sabe, throw o him povo down. de Nazaré toma Jesus pelo braço e leva à beira de um precipício. They tried to trap him. E eles tentaram então assassiná-lo jogando dali. But Yeshua made it to the cross. Mas Jesus perseverou até a cruz. Exactly at the right time. E exatamente no tempo previsto. During the feast of Passover. Ali no momento da festa da Páscoa. Fulfilling all the many symbols and shadows that you have in the feast of Passover. Então, cumprindo profeticamente todos os símbolos e sombras que você tem profeticamente na festa da Páscoa. This is very interesting to study, very rich. Isso é algo muito rico e interessante para se estudar. You can find it on our web page. of Você our pode fellowship. achar nas páginas da internet A whole teaching about the biblical feasts muitos ensinos sobre as festas bíblicas. and Yeshua in those E feasts. também de achar Jesus, o Messias, ali naquelas And some festas. of these feasts are yet prophetic. E algumas dessas festas são muito They proféticas, foreshadow things that are yet to come. porque são sombra de coisas que ainda estão para vir.
Jesus died on the cross. Então Jesus morre na And he cruz. rose up after 3 E days. ele ressuscitou 3 dias depois. And because of him we have hope. E por causa disso hoje nós temos esperança. The power that raised Jesus from the dead Porque o poder que levantou Jesus de entre os mortos will raise us from the dead. também nos ressuscitará de entre os mortos. The Holy Spirit, O Espírito Santo. Jesus opened up the way. Jesus, ele abriu o caminho. He came for the Jew first Ele veio primeiro para os judeus, and also for the Greek. mas também para os gregos. But unfortunately my people didn't recognize him. Mas infelizmente o meu povo não o We reconheceu. were spiritually blind. Nós estávamos espiritualmente cegos We rejected him. e nós o rejeitamos. But this was God's plan. Mas esse era o plano de Deus. From Abraham to Jesus, Então ali de Abraão até Jesus, 2,000 years. 2000 anos. This was the second phase. Esse foi então a segunda fase. From Adam to Abraham, 2,000. Primeiro de Adão a Abraão, 2000 anos. From Abraham to the first advent of Yeshua, De 2,000. Abraão a primeira vinda de Jesus, mais 2000 anos. And then you can say, Então você pode dizer, well, maybe there is no need for Israel anymore. então talvez não precisa mais de Israel. Maybe Israel has fulfilled its purpose. Então talvez Israel já cumpriu a sua razão de ser. You know, like you have these rockets that take satellite up to E the você, outer space. você sabe como tem esses foguetes espaciais que mandam o satélite em órbita. You know, they first take off, Então primeiro eles decolam but after a while the first part falls away. e depois de uma certa altura a primeira parte cai. And another part takes on. Então o segundo motor liga e continua a propulsão. And eventually all of these fall and only the satellite. E então finalmente todos esses motores se desintegram e somente o satélite fica. So maybe there is no need for Israel anymore. Então talvez não precisamos mais de Israel. Maybe Israel is like this first part of the satellite. Talvez Israel era como essa primeira parte, esse primeiro motor do satélite. Yeshua came through Israel. Então Jesus veio através de Israel. Israel fulfilled its purpose. Israel já cumpriu o seu propósito. And maybe now there is no need for Israel. Então agora não precisamos mais dele. And that's what the church taught. Isso é o que a igreja ensinou por muito tempo. It's called replacement theology. Isso é chamado teologia da substituição. But this is not true. Mas isso não é a verdade. Look what Jesus speaks in Matthew chapter 23. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 23 o que Jesus fala. And this we want to see now on the screen. E isso nós queremos ver aqui na tela, por favor. Mateus chapter 23. Então, Mateus 23, Verse 37 versículo 37 through 39. até o 39. Let's see that. Vamos ler. These are days before his crucifixion. Isso aqui são alguns dias antes da crucifixão. And here is what Jesus says. E olha o que Jesus disse aqui. Let's read. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. Through verse 39. Até o versículo 39. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Did you listen to what Jesus said? Olha aqui o que ele está falando. There is so much in here. E tem tanta coisa aqui. First of all, in verse 37, No versículo 37 diz, we see the love of God. nós vemos aqui The love of God. o amor de Deus. The pain in the heart of God. Nós vemos a dor no coração de Deus. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Ele está falando, Jerusalém, How often Jerusalém. did I want to gather you? Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos. Like a chicken gathers a little one under her wings. Como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas I asas. wanted to cover you. Eu queria cobri-los. I wanted to bless you. Eu queria I abençoá-los. wanted to make you the head of the nation. Eu queria fazer
fazer de vós a cabeça das But you nações. did not want. Mas vocês não quiseram. I sent my prophets. Eu enviei os meus profetas. You killed them. E vocês os You assassinaste. didn't listen to them. Vocês não os ouvistes. The pain in the heart of God. Então nós vemos a dor no coração de Deus. And then he says, Então ele diz: this is the consequence of what you have done. olha a consequência das suas escolhas. You will go to exile. O povo irá para o exílio. Your houses will remain empty. As suas casas estarão vazias. Your land will become a desert. E a tua terra tornará um deserto. But Mas that is not the end. não é ainda o fim. Because Jesus says Porque Jesus in diz verse 39, no versículo 39: I tell you, declaro-vos, pois, you shall not see me from now on que vocês não me verão mais até que. not forever. Ele não diz não me vereis mais para sempre. You shall not see me till you Mas- say, Mas ele diz não me vereis até que digam: blessed is you comes in the name of the Lord. bendito que vem em nome do Senhor. Listen to that. Escuta isto. In Matthew chapter 24, the next chapter, No próximo capítulo, Mateus 24, Jesus speaking about his return, Jesus está falando da sua volta. he says in verse 27. Então nós vimos aqui no versículo 27. Let's read it. 24, 27. 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. You see, the return of the Lord would be like a lightning. Então você vê, a volta de Jesus será como um relâmpago. Everybody will see him. Todo mundo verá. Heaven will open up. Os céus se abrirão. You read in Revelation chapter 19 Nós lemos em Apocalipse capítulo 19 a description of this event. a descrição desse evento. Revelation 19. Então aqui Apocalipse capítulo 19. You know, we won't read it all, but from verse 11 to 16. Nós não vamos ler tudo, mas capítulo 19, versículo Let's read just chapter 19, verse 11. 19, versículo 11. Let's read that. Vamos ler essa parte. And I saw heaven open up. Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, 12, No, and verse 16. agora versículo 16, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Who is this? Quem é esse homem? Who is this? Quem é? Amen. Amém. So Jesus is saying, Então Jesus está dizendo: you will not see me. vocês não me verão mais. Now listen, when that happens, everybody will see. Mas quando isso aqui acontecer, todo mundo vai ver. Yeshua is saying, É Jesus que está dizendo: this is not going to happen. isso não vai acontecer. You will not see me Vocês não me verão till you, até que vocês, the people of Israel, o povo de Israel, that are now going to say to Pilatus, crucify him, crucify him. que agora está dizendo a Pôncio Pilatos: crucificam, crucificam. You who are now rejecting me, Vocês que nesse momento mesmo estão me rejeitando, you will not see me again vocês não me verão mais till até you say, o dia que você dirá: blessed is he who comes in the name of the Lord. bendito aquele que vem em nome do Senhor. Till you will recognize Até que vocês reconheçam that I am the Messiah. que eu sou o Messias. Today you're rejecting me. Hoje vocês me rejeitam I will not come back e eu não voltarei till you welcome me. até o dia que vocês me darão as boas-vindas. Do you understand that? Você entende isso? Do you understand that Israel still has a place in God's plan of salvation? Você entende então que nós, o povo de Israel, ainda temos um lugar no plano de redenção divino?
If the church was replacing Israel, like this replacement theology teaches, Então, se a igreja devesse tomar o lugar de Israel, como essa teologia falsa ensina, then it's the church that needs to say these few words. então deveria ser a igreja que diria essas poucas palavras. Baruch Baruch haba Rabá b'shem Bishem Adonai. Adonai. Like 4 words. Essas 4 palavras, que bendito aquele que vem em nome do Senhor. You know, the Catholic Church and others, they said, we are now Israel. Você sabe, a igreja católica e outras dizem, não, agora somos nós o verdadeiro Israel. They said God has thrown Israel away. Deus rejeitou Israel. Now we are Israel. E agora nós somos Israel. Hey, hello church. Ei, igreja, If you're Israel, se você é Israel, why isn't Jesus here back? então por que Jesus não voltou ainda? Why didn't you say these 4 words? Por que você não abre a boca e proclama essas 4 palavrinhas? Baruch haba b'shem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. I mean, can't you get your act together? Então veja, nós podemos agir juntos, Catholics, Anglicans, que seja Lutherans, católicos, Charismatic, anglicanos, outras igrejas, Baptists, pentecostais, blah, batistas, blah, 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 dá. Get your act together. Então ajuntai-vos todas as igrejas, Like for, 5 seconds. vamos dizer 5 segundos só, For basta. 5 seconds. 5 segundos. And learn these 4 Hebrew words. Aprenda essas 4 palavras hebraicas. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch Rabá Bishem Adonai. That's it. E that's it. And Jesus will come. E já basta. E Jesus voltará. But no, Mas não, it is not the church. porque não é a igreja, It is Israel é Israel that needs to call upon Yeshua. que precisa invocar o nome de Yeshua. He said that. É Jesus que o disse. And this is going to happen. E isso acontecerá. The time is coming when God is going to pour out His Holy Spirit on Israel. O tempo está vindo quando Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre Israel. And the spiritual blindness which was put over us, E toda essa cegueira espiritual que foi colocada sobre nós, which Isaiah has prophesied in Isaiah chapter 6, que Isaías profetizou no capítulo 6, this blindness will be removed. essa cegueira será removida. Let's see Isaiah chapter 6. Vamos ler Isaías capítulo 6. This is 700 years before Jesus came. Então são 700 anos antes que Jesus viesse. Isaiah chapter 6. Então no capítulo 6 de Isaías, Let's read verses 8 vamos ler o versículo 8 through 10. até o 10. Let's read that. 8, Isaías 9, 10. 6, 8 a 10. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. God prophesied the blindness of Israel. Então o Senhor profetiza aqui a cegueira de Israel. And Jesus repeated this prophecy in the New Testament several times. E Jesus repete essa profecia aqui no Novo Testamento várias vezes. He spoke in parables. Ele estava falando em parábolas. The people didn't understand. E o povo não entendia. He explained the parables only to his disciples. E ele explicava então a parábola somente para os discípulos. And he said so that they hear and don't understand. E ele disse a fim que esse povo então ouça, mas não entendam. But he told his disciples, Mas ele dizia a seus discípulos: for you the truth is given to understand. para vocês a verdade é dada a entender. You see, God always kept himself a remnant.
Porque Deus sempre manteve para ele um remanescente. Always a remnant in the people of Israel who knew God. Então houve sempre em Israel um remanescente que conhecia o Senhor. God never completely rejected Israel. Deus nunca rejeitou completamente Israel. Look what it says in Jeremiah. Veja o que ele diz em Jeremias. Let's open Jeremiah chapter 31. Então Jeremias capítulo 31. And let's read verses 35 to 37. Nós vamos ler o versículo 35 ao 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Yes, you read all of that. Até o 37? Amém. 37? Till, yes. Assim diz o Senhor, se puderem serem medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. God said it's impossible O que Deus está falando é impossível that I will completely reject Israel. que eu rejeite Israel de maneira completa. As long as there is a sun and a sea and a day and a night, Enquanto houver nos céus lua, sol, noite, dia, estrelas, Israel will continue to be a nation. Israel continuará a ser uma nação diante de mim. Dear ones, let me challenge you now. Queridos, deixe-me desafiá-los. This teaching of replacement theology Esse ensino sobre a teologia de substituição is so wrong, é tão errado, so much against the word of God, é tão contrário à palavra de Deus, that I say, que eu diria, how could the church fathers teach that? como pôde os pais da igreja ensinar tal coisa? How could theologians teach that? Como pôde grandes teólogos ensinar isto? How is it possible that even today, Como é possível que ainda hoje, 70 years after Israel is reborn as a nation, 70 anos depois que Israel renasceu como nação, multitudes upon multitudes are still teaching this? que multidões e multidões de pastores ensinem isso ainda? How is it possible? Como é possível tal coisa? We need Preci- to read the Word of God. Precisamos ler a palavra de Deus. Each one of us. Cada de nós We need to know the Word of God. precisamos conhecer a palavra de Deus. Have you ever read the entire Bible from cover to cover? Cada de vocês já leram a Bíblia de uma capa até a outra? It's not enough, even once. Mas não basta ler uma vez só. Again and again. Tem que começar And de again. novo e de novo. And again. E de novo e de novo. I read this with my children Eu leio as escrituras com os meus filhos twice a day. 2 vezes ao dia. In the morning before they go to school. De manhã antes que eles vão à escola. In the evening E também à noite before they go to bed. antes que eles vão dormir. In this Bible we read over 25 times or 27 times the New Testament. Já lemos essa Bíblia, o Novo Testamento, pelo menos 25, 27 vezes já. And the entire Old Testament 8, 9, 10 times. E toda in a this Bíblia Bible. com todo o Antigo Testamento, talvez 8, 9, 10 vezes. And I feel that we're still just at the beginning. E eu sinto que ainda estamos só começando a aprender. But why is this important to read this? E por que é importante ler isto? Because I want to know the truth. Porque eu quero conhecer a verdade. And the Holy Spirit is a teacher. E o Espírito Santo é um mestre. In the first letter of John, Na primeira epístola de João, John says, João ele diz: the Holy Spirit is your teacher. o Espírito Santo é o vosso ensinador. Yes, there are also teachers. Claro, In the- existe também ministérios de ensino. In Ephesians chapter 4. Em Efésios capítulo 4. But
Never will we have enough time in church meetings to cover the whole Bible. Mas nós nunca vamos ter tempo suficiente na igreja para cobrir a Bíblia inteira. If you don't read your Bible at home, Se você não lê a sua Bíblia em casa, anybody can come here qualquer pessoa pode vir aqui na frente and tell you something, e te ensinar algo, and you will not be able to test it. e você não vai ser capaz de provar aquilo. It will be easy to deceive you. Então você vai ser uma pessoa facilmente enganada. Read the Word of God. Leia a palavra de Deus. And if there are traditions that are against the Word of God, Tem tantas das nossas tradições que são contrárias à palavra de Deus. don't fear people. Não tema os homens, Fear God. tema a Deus. Throw everything and anything that does not agree with the Word of God. Jogue fora tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. There is no baby baptism in the New Testament. Não tem, por exemplo, batismo de crianças no Novo Testamento. There is no pope in the New Testament. Não tem papa no Novo and Testamento. on, many things that the church E muitas did. outras coisas que a igreja ensinou e praticou. Just as examples. Só dando alguns exemplos. For me as a Jew, Para mim, como judeu, I go back to the scriptures. eu volto às escrituras. And anything that the rabbis are teaching which is contrary to the Word of God, E tudo aquilo que os rabinos estão ensinando que é contrário à palavra de Deus, I reject. eu rejeito. I refuse to submit to it. Eu recuso a essas May interpretações. God help me. E que Deus me ajude. And I don't care what people say about me. E eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. They have put in every mailbox in my village Eles põem lá na cidade onde eu moro, eles põem em todas as caixas de correio. a paper with my picture. Ele põe então assim um papel com a minha fotografia. Because you believe in Jesus, E dizendo escrito, porque você crê em Jesus, we vomit you. nós vomitamos você. You're not a Jew anymore. Você não é mais um judeu. We want to let our children marry you. Nós não children. permitimos que as nossas filhas casem com os seus filhos. And things like that. E algumas ameaças assim. And many more things I don't want to tell E now. muitas outras coisas que eu não quero falar aqui. I went to the mailbox one morning, Um dia eu vou ali, abro a caixa dos correios. emptying my mailbox, Então eu abro a minha caixa de correio. and I found this picture E eu encontrei então essa foto. with these words. Essa foto e com palavras escritas. And I went home, E eu fui então para casa. and the joy of the Lord came over me. Mas a alegria do Senhor veio sobre mim. Hallelujah! Eu falei, aleluia! Jesus says in Matthew chapter 5, Jesus says in Matthew chapter 5, diz ali em Mateus capítulo 5. rejoice when they speak evil against you. Alegrai-vos quando eles falam mal de vós. For your reward in heaven is great. Porque a sua recompensa nos céus ela é grande. Hallelujah! Falei, aleluia! They made me rich. My heavenly bank account is just grown now. A minha conta no Banco Celestial está só aumentando. Thank you. Obrigado! Hallelujah. Aleluia! I'm in good company. Eu estou em boa companhia. They spoke bad against the prophets, Porque eles falaram mal também dos profetas. against the Messiah. Mas também falaram mal contra o Messias. Do we take seriously the words of Jesus? Então nós tomamos seriamente as palavras de Jesus. He says rejoice. Ele falou, regozijai-vos. And I wasn't planning to rejoice. It came over me. This was the joy of the Holy Spirit. E eu posso falar que eu não estava pronto a me alegrar por mim mesmo, mas foi a alegria do Senhor que veio sobre mim. I want to encourage you. Eu quero encorajá-los. Don't fear men. Não tema os homens. Let us fear God. Vamos temer a Deus. Let us follow Him Vamos segui-lo. and hold on to His word. E vamos nos apegar à sua palavra. May God help us. E que Deus nos ajude. I love you.
Eu amo vocês. We will continue Nós vamos continuar after the break. depois desse intervalo. And we will see the next 2,000 E years. nós vamos ver os outros 2000 anos da God história. bless you. Que Deus os abençoe. Amen. Amém.